Oi, quinto ano, tudo bom? Mais uma semana com a nossa aula de História. E hoje a gente vai falar sobre o capítulo 3 e o capítulo 4 do nosso livro 1, certo? O capítulo 3 tem como título Povos da Antiguidade, Cultura e Religião, ou Religião e Cultura. Primeiro, quando a gente fala sobre a religião dos povos antigos, a principal característica é que todos esses povos, eles eram politeístas. O que isso quer dizer? Que eles acreditavam em vários deuses, diferente das religiões atuais, que são monoteístas, que acreditam em um único Deus. A religião era praticamente a base de toda a sociedade, de toda a cultura desses povos. Por quê? Esses deuses, eles representavam elementos da natureza, eles representavam a colheita, ou se não a fertilidade, tinha Deus da guerra, Deus do amor, Deus da caça, Deus dos deuses, Deus da sabedoria. Isso porque aqui a gente fala no nosso livro só sobre o Antigo Egito e os povos da Mesopotâmia. Mas se a gente for em outras religiões, em outros povos, por exemplo, os gregos e os romanos, mitologia grega é muito da hora. Quando você vai estudar sobre os mitos de criação do mundo, você vai ver que são histórias assim muito bacanas. Uma coisa a gente tem que ter na nossa cabeça: não existe uma religião melhor ou pior do que a outra. Existem religiões diferentes. Então, para a gente ter um conhecimento, esses povos da antiguidade, eles tinham assim uma relação muito forte com a religião. Por quê? A religião era o que regia tudo o que acontecia na sociedade, inclusive fazia parte da cultura desses povos, certo? Eles faziam cerimônias, cultos para esses deuses, eles acreditavam na vida após a morte, então tem todo um processo de proteger esse corpo, que nem os antigos egípcios acreditavam na vida após a morte. Por isso, eles mumificavam os seus mortos, né? O corpo dos mortos. E a gente vai ver um pouquinho mais pra frente sobre isso, tá? Então, quando a gente pensa em religião e cultura desses povos antigos, tá uma coisa relacionada com a outra. Tudo bem? Eu vou pedir para vocês aí, ó, sublinhar esse segundo parágrafo, tanto os egípcios até a população, porque fala desse termo politeísta. Não pode esquecer, politeísta acreditava em vários deuses, monoteísta, um único Deus, certo? Religiões monoteístas, cristianismo, judaísmo e islamismo. Hoje, na nossa sociedade, século XXI, nós temos o hinduísmo, que é uma religião politeísta, mas os hindus, é muito difícil você encontrar algum hindu no Ocidente, né? Aqui no Brasil ou em alguma parte do continente americano e alguns locais da Europa. O hinduísmo ele é muito seguido na Índia, tá? Só para uma curiosidade para vocês aí. Quando a gente fala sobre a cultura no Egito Antigo e na Mesopotâmia, qual que é o esquema? Para a gente estudar esses povos, primeiro que eles tinham cada uma forma de escrita. Os egípcios escreviam em hieróglifos e os povos da Mesopotâmia tinham a escrita cuneiforme. Então precisou de muito estudo para tentar entender ou traduzir o que eles queriam dizer. Só que, além disso, eles faziam o quê? Eles utilizavam, os mesopotâmicos utilizavam argila e os egípcios o papiro. Ou senão eles escreviam nas paredes. Esses afrescos são desenhos que contavam o dia a dia desses povos, certo? Como eles eram politeístas, acreditavam então em vários deuses, eles criavam, né, e construíam templos em homenagem a esses deuses. Os povos da Mesopotâmia chamavam esses templos aqui, ó, de zigurates, certo? Aqui nessa imagem a gente tem, olha que interessante, é um deus egípcio com cabeça de chacal e corpo de homem, né? O deus Anubis. Quando você tem deuses com corpo humano e cabeça de animal, a gente diz que são deuses antropomórficos. Por quê? Metade humano, metade animal. É só uma curiosidade para vocês entenderem um pouquinho, certo? Os egípcios manjavam muito sobre medicina, anatomia humana. Então, você pode perceber que eles entendiam muito do que acontecia no corpo da pessoa. Só que é importante, lembra que eu falei que os egípcios, eles mumificavam o corpo das pessoas que morriam porque eles acreditavam na vida após a morte. E um lugar muito importante na história do Antigo Egito são as pirâmides.
As pirâmides eram os túmulos dos faraós. Quem era o faraó? Era a pessoa mais importante do Antigo Egito. Tipo, era o cara. Ele controlava toda a sociedade, ele cobrava impostos, ele dizia se ia pra guerra, se não ia pra guerra, se tinha que matar, se não tinha que matar, se tinha que plantar ou não. Então, ele era o cara. E essas pirâmides, né, elas foram construídas, então, para habitar o corpo do faraó. Já que eles acreditavam na vida após a morte, tudo o que eles tinham em vida era colocado dentro da pirâmide para depois, né, segundo a crença deles, eles irem lá para outra vida e levar todas as riquezas dessa vida aqui. As 3 principais pirâmides do Egito se chamam Kelps, Khafre e Miquerinos. Essas 3 pirâmides, elas foram construídas para habitar o corpo desses faraós que tinham esse nome mesmo. Eu peguei uma imagem aqui só para vocês terem uma ideia de como era dentro da pirâmide. Então assim, imagina, eram blocos enormes de pedra que chegavam a pesar 2 toneladas, 2.000 quilos. E eles faziam toda essa estrutura por dentro. Então você tinha a câmara secreta, que era onde ficava o sarcófago com a múmia do faraó. Tinha aquelas passagens que eram de mentirinha, para a pessoa que tentasse entrar não conseguir sair mais. Então essas construções até hoje fazem parte da arquitetura mundial e são exemplos assim de como os caras entendiam de matemática. Pensa, até hoje essas pirâmides estão de pé, não foram destruídas. Só algumas curiosidades. Essa aqui, que é a principal pirâmide, que é a pirâmide de Kelps, ela foi construída há mais ou menos 2.500 anos antes de Cristo. Ela tem em média aí 146 metros de altura. E tudo isso que vocês estão vendo aqui são blocos de pedra. Então, imagina como demorou para ser feito. Mais de 100.000 homens foram utilizados na construção, porque ela demorou 20 anos para ficar pronta. Então, assim, só uma outra observação. Kelps, que era o faraó que pediu para construir essa pirâmide, tadinho, ele morreu antes dela ficar pronta. Então, assim, ele não foi para a pirâmide, coitado. O corpo dele ficou em outra pirâmide que já havia sido construída, tá? Vamos voltar aqui. Então, quando a gente pensa sobre os povos da antiguidade, você tem que imaginar, eles tinham uma cultura totalmente diferente da nossa, né? Essa relação com a vida após a morte, que acreditava em vários deuses, que esses deuses, eles influenciavam a vida das pessoas aqui na Terra. O faraó era considerado um enviado desses deuses aqui na Terra. Cada deus tinha um nome e representava uma determinada situação. Tudo bem até aí? Ó, então na página 26 tem o exercício para vocês observarem aí, esse afresco. Tudo bonitinho. Aí vamos fazer o exercício 2, olha que bonitinho. E a gente vai lá para o capítulo 4, falando sobre a cidadania ao longo do tempo. Bom, se a gente falou lá que os povos da antiguidade, no caso do Antigo Egito, o faraó controlava tudo, era uma forma dele ter o controle e do que acontecia na sociedade. Quando a gente pensa em cidadania, né? O que é ser um cidadão? Todo mundo é um cidadão. E como cidadão, nós temos direitos e deveres. Isso é muito importante, porque assim, não adianta eu cobrar um direito meu se eu não cumpro com o meu dever, né? Por exemplo, eu tenho direito de votar, né, numa eleição. Mas um dever meu é cumprir com as leis. Mas aí eu não cumpro. Aí eu vou reclamar. Aí não adianta, né? Toda pessoa é um cidadão que tem direitos e deveres. Então a gente precisa cumprir esses direitos e deveres. Quando a gente pensa nesse termo cidadania, cidadão, isso surgiu lá na Grécia Antiga. Vou pedir para vocês sublinharem esse parágrafo aqui, ó, do acredita-se até estrangeiros. Por quê? Foi na Grécia Antiga que surgiu um termo que a gente usa hoje, chamado democracia. Democracia é o governo do povo, ou seja, nós, como cidadãos, podemos falar e dizer o que a gente pensa, óbvio, sem ofender o outro, pensando que algumas coisas que a gente diz nem sempre... você vai falar, não, mas é a minha opinião. Não. Vou dar um outro exemplo aqui. A pessoa
foi racista com a outra, ela vai dizer, ah, não, mas é a minha opinião. Não, racismo é crime, não é questão de opinião, entendeu? Então, quando a gente pensa nesse governo do povo e nessa participação nossa na política e cumprindo nossos direitos e deveres, a gente tem que entender qual é o nosso papel na sociedade, tudo bem? Porque quando a gente pensa aqui, ó, a luta pela cidadania, nem sempre os povos tiveram esses direitos e deveres e nem sempre foi muito fácil você falar sobre isso. Imagina só que difícil que seria pra gente, tipo, todo mundo controlar o que a gente pode falar ou não. Ou alguma coisa que você quer muito fazer ou falar, mas você é proibido porque senão você vai ser preso. Era muito difícil você ter essa liberdade que a gente tem hoje. Com a internet, por exemplo, a gente pode ir lá dar a nossa opinião sobre um assunto, de novo, sem ofender ninguém, né? Porque isso é muito importante. Antigamente não tinha isso. O Brasil só entrou efetivamente numa democracia, né, o que a gente vive hoje, em 1900, depois da ditadura militar, que a ditadura militar acabou em 1985, só depois de 85 que o Brasil volta para uma democracia, ou seja, a população pode ir lá votar em quem ela quer, beleza? Curiosidade, temos aqui uma fotinha, olha que bonitinha, que foi a primeira mulher a ser eleita no Brasil, olha que legal isso, né? Só que as mulheres aqui no Brasil só começaram a votar em 1932. Foi liberado, tipo, em 1932 as mulheres podem votar. Aí elas votaram na próxima eleição. Imagina, o voto da mulher, a opinião da mulher não valia pra nada. Ninguém ouvia o que a mulher pensava ou o que ela achava. Por quê? Quem controlava toda a sociedade era o homem. Acreditava-se que o homem era a única pessoa que podia discutir sobre política, porque a função da mulher era ficar em casa tomando conta dos filhos. Vê se pode uma coisa dessa, né? Ainda bem que tudo isso mudou e muito, né? Hoje nós temos mulheres na política, em qualquer lugar. Aí, olha, eu que já me empolguei demais, né? Outra coisa legal para se falar sobre isso, quando a gente pensa na participação da mulher na nossa sociedade, as meninas e os meninos aí, ó, prestem atenção. Será mesmo que ainda existe esse negócio? Ai, esse é emprego de homem, não, esse é emprego de mulher. Ai, menino pode isso, menina não pode. Meu, muito atrasado esse pensamento, né? Então, hoje, a luta que as mulheres têm é exatamente para isso, para mostrar que homens e mulheres são iguais, não que um é melhor do que o outro. Se um homem pode jogar bola, a mulher também pode. Se a mulher dança, o homem também pode dançar. E isso não vai fazer de alguém melhor ou pior. São pessoas fazendo a mesma coisa. Todo mundo tem a oportunidade de fazer o que quer. Tudo bem, jovens, eu me empolguei. Esse assunto a gente pode depois discutir numa outra aula ao vivo, porque tem bastante coisa pra gente falar. Eu vou pedir para vocês fazerem também aqui, ó, a página 29. Depois eu vou deixar tudo anotadinho para vocês, certo? Então, não se esqueçam. Capítulo 3 e capítulo 4 do livro 1, Religião e Cultura e a Cidadania ao longo do tempo. Até mais, beijo!